Nesse vídeo rápido você vai ficar por dentro da recente alteração legislativa em relação ao tipo penal de injúria racial. E eu também vou te preparar para que você não caia em um peguinha que tem tudo para aparecer na sua prova de carreiras policiais. Se você ainda não me conhece, meu nome é Felipe Dalla Vecchia, sou delegado de polícia e seu professor de Direito Penal aqui no CP Polícia. E esse é mais um vídeo da nossa série semanal Minutos Penais, em que em poucos minutos a gente aborda um conteúdo relevante para a sua prova de carreiras policiais, um conteúdo que certamente vai garantir um ponto a mais na sua prova. Então, se você ainda não nos segue aqui no Instagram do CP Iuris, clica aqui embaixo no botão inscreva-se para você não perder nenhum desses conteúdos relevantes. Então vamos lá, vamos começar lembrando rapidamente do tipo penal de injúria. Injúria que está lá prevista no artigo 140 do Código Penal nos seguintes termos: injuriar alguém ofendendo-lhe a dignidade ou o decoro. E a pena abstratamente prevista aqui no preceito secundário do tipo penal é a de detenção de 1 a 6 meses ou multa. Vocês podem perceber então, pessoal, a partir dessa pena que é cominada à forma simples do delito de injúria, que é uma infração penal de menor potencial ofensivo. Além disso, a injúria se caracteriza quando existe uma ofensa à honra subjetiva da vítima. Ou seja, a injúria consiste em proferir palavras, em proferir expressões ou em adotar comportamentos que façam com que a vítima se sinta diminuída, se sinta desrespeitada e que tenha, portanto, um prejuízo para a sua autoimagem. A partir da injúria, a vítima passa a se considerar pior. A vítima tem um ataque, portanto, à sua autoestima, ok? E aqui nós temos, então, uma diferença relevante entre o delito de injúria e os delitos de calúnia e difamação. Porque enquanto a injúria é um ataque à honra subjetiva, ou seja, ao conceito que a vítima tem sobre ela própria, a calúnia e a difamação são ataques à honra objetiva da vítima, ou seja, ao conceito, à boa fama que esta vítima tem no meio social. Outra diferença entre os crimes de injúria de um lado e de outro lado os crimes de calúnia e difamação é que nos crimes de calúnia e difamação o agente imputa um fato concreto à vítima. No caso da calúnia, este fato concreto é previsto como crime. Já no caso da difamação, o agente imputa um fato concreto que, embora não seja previsto como crime, é um fato concreto desonroso, um fato concreto que machuca, que viola, que macula a imagem que a vítima tem perante a sociedade. Por outro lado, o crime de injúria não demanda a imputação de um fato concreto. Basta que o agente impute à vítima uma característica, um adjetivo, que seja desonroso, desrespeitoso. Então, ofensas verbais, expressões injuriosas de maneira geral, caracterizam, é claro, o crime de injúria. Por outro lado, se eu imputo a alguém o seguinte fato: olha, fulano de tal é aquele que fica traficando de madrugada ali na esquina, o fulano de tal vende drogas. E se isso for sabidamente mentiroso, eu tenho o crime de calúnia. Por outro lado, se eu falo, olha, aquela moça se dedica à prostituição, ela ganha a vida como prostituta. Esse fato, embora não seja criminoso, é um fato desonroso para aqueles que não se dedicam à profissão, claro. Então, nesse caso, eu tenho a difamação. Perceberam a diferença? Nesse vídeo aqui, nós vamos nos focar, então, no crime de injúria. E o crime de injúria, o tipo penal de injúria, prevê duas formas qualificadas. Olha lá. A primeira delas é a injúria real, que vem prevista no artigo 140, parágrafo 2º. Se a injúria consiste em violência ou vias de fato que por sua natureza ou pelo meio empregado se considerem aviltantes, então a pena aqui é de detenção de 3 meses a 1 ano e multa, além da pena correspondente à violência. E por que é que essa figura é considerada qualificada? Percebam aqui que a pena
é de 3 meses a 1 ano. E que, portanto, em relação à forma simples, que a pena é de 1 a 6 meses, eu tenho aqui uma elevação do intervalo de pena. De 1 passou para 3 meses e de 6 meses passou para 1 ano. Eu tenho, portanto, uma elevação dos patamares mínimo e máximo da pena abstratamente cominada. E isso faz com que esta figura seja considerada uma qualificadora em relação à figura simples do crime. Então a injúria real é aquela que não é praticada por meio de palavras, mas é praticada por meio de violência ou de vias de fato consideradas humilhantes, desrespeitosas. Por exemplo, um tapa na face. Um tapa na face, muito mais do que uma agressão física, do que vias de fato, é um ato humilhante. Um chute no traseiro, isso é considerado extremamente humilhante por diversos indivíduos, principalmente aqueles indivíduos mais tradicionais. Você vira um inimigo mortal dessa pessoa. Também uma cusparada, tá certo? Então, essas condutas, esses tipos de gestos que têm a capacidade de injuriar a vítima configuram esta forma qualificada do delito de injúria, que é a injúria real. A pena da injúria real se aplica sem prejuízo da pena correspondente à violência. Então, por exemplo, se o agente, a pretexto de injuriar a vítima, pratica em face dela uma violência que lhe cause lesões corporais, por exemplo, um tapa que acabou sendo muito forte e causou na vítima escoriações, hematomas, nesse caso o agente responderá pela injúria, também pela lesão corporal, ok? E isso nós tiramos daqui, ó, do finzinho do preceito secundário. A pena é de detenção de 3 meses a 1 ano e multa, além da pena correspondente à violência. Mas e em relação às vias de fato? Pessoal, doutrina e jurisprudência ensinam que a contravenção de vias de fato fica absorvida pela injúria real. Portanto, se nós temos injúria real com lesões corporais, então, neste caso, o agente responderá pela injúria real e também pela lesão corporal, ou por qualquer outra forma de violência. Se, por outro lado, o agente pratica injúria real tão somente por meio da prática de vias de fato, que são aquelas agressões mais brandas, que não produzem lesões, e as vias de fato são consideradas contravenção penal. Neste caso, se a injúria real é praticada tão somente por meio de vias de fato, o agente responderá somente pela injúria real. Considera-se que as vias de fato ficam absorvidas pela injúria real, tá bom? Mas o nosso assunto neste vídeo é mesmo a injúria preconceituosa, que está ali prevista no artigo 140, parágrafo 3º do Código Penal. Se a injúria consiste na utilização de elementos referentes à religião ou à condição de pessoa idosa ou com deficiência, nós temos aqui, novamente, uma modalidade qualificada. A pena agora é de reclusão de 1 a 3 anos, além da multa. Essa modalidade qualificada, pessoal, se caracteriza nos casos em que o agente, para injuriar a vítima, se vale de elementos referentes à religião ou à condição de pessoa idosa ou com deficiência. Então o indivíduo vai proferir ofensas contra a vítima. Então, em meio a essas ofensas, o agente insere ali algum elemento relacionado ao fato de a pessoa ser idosa, ao fato de a pessoa ser pessoa com deficiência, ou então algum elemento relacionado à religião da pessoa. Neste caso, em razão deste preconceito inerente a essa conduta, o legislador entendeu por bem apenar esta conduta de forma mais rigorosa que a injúria, que é praticada sem a utilização de qualquer desses elementos. E em relação a esse dispositivo, você tem que saber que ele foi recentemente alterado. Foi alterado pela Lei 14.532, de 11 de janeiro de 2023.
Antes dessa alteração, esse artigo 140, parágrafo 3º, que nós acabamos de ler e que nós vimos que somente menciona 3 elementos: religião, o fato de a pessoa ser idosa ou o fato de se tratar de pessoa com deficiência. Antes dessa alteração legislativa aqui, esse dispositivo continha outros elementos. Incluía, ao lado dos elementos religião e condição de pessoa idosa ou com deficiência, os elementos raça, cor, etnia e origem. Havia então, pessoal, diante disso, havia uma discussão na doutrina e na jurisprudência sobre se a injúria preconceituosa deveria ser considerada racismo. A injúria preconceituosa deveria ser considerada racismo? Uma parcela da doutrina falava o seguinte: olha, a injúria preconceituosa, também chamada de injúria racial, ela está prevista no artigo 140, parágrafo 3º do Código Penal. Os crimes de racismo estão previstos em uma lei específica, que é a Lei 7.716 de 89. Então, esta parcela da doutrina considerava que a injúria racial ou a injúria preconceituosa não era uma espécie de racismo. Mas, espera lá, qual que é a relevância de se entender que era ou não era uma espécie de racismo? A relevância nós retiramos da Constituição Federal, do artigo 5º, inciso 42 da Constituição Federal, que prevê que a prática do racismo constitui crime inafiançável, imprescritível e que deve, portanto, estar sujeito à pena de reclusão. Justamente aqui, portanto, se situa a relevância prática dessa discussão. Se eu considero a injúria racial uma forma de racismo, então eu devo considerar a injúria racial imprescritível, inafiançável e necessariamente sujeita à pena de reclusão. Se eu considero que a injúria racial não se confunde com o racismo, são coisas diversas, então a injúria racial não terá essas 3 características previstas pelo dispositivo constitucional. Uma parcela da doutrina e da jurisprudência entendiam que injúria racial era sim uma forma de racismo, e outra parcela da doutrina entendia que a injúria racial e o racismo eram coisas diferentes. E eles explicavam da seguinte forma: olha, a injúria racial consiste na ofensa da honra subjetiva do indivíduo. E como essa ofensa se vale de elementos relacionados à raça, cor, etnia, então, nesse caso, o legislador houve por bem apenar essa injúria de forma mais gravosa. E não se confunde com os crimes de racismo, que não são uma ofensa à honra subjetiva do indivíduo, são uma ofensa a toda uma coletividade. É uma ofensa a todo um grupo de seres humanos. E, portanto, o bem jurídico aqui tutelado seria a igualdade, seria a dignidade da pessoa humana. Então, essa parcela da doutrina fazia essa distinção. Pessoal, essa discussão durou por muito tempo, até que o STF, no bojo do HC 154248 do Distrito Federal, julgado também recentemente, em outubro de 2021, se pronunciou no sentido de que a injúria praticada mediante a utilização de elementos de raça, cor ou etnia deveria sim ser considerada racismo, desencadeando, portanto, os efeitos do dispositivo constitucional que mencionamos acima: imprescritibilidade, inafiançabilidade e a necessária cominação de pena de reclusão. Então, o STF, desde outubro de 2021, já havia se posicionado no sentido de que a injúria praticada mediante a utilização dos elementos raça, cor e etnia deveria sim ser considerada uma forma de racismo. Mas, poxa, o STF não falou nada a respeito de religião, não falou nada a respeito de procedência nacional, que, segundo a lei de racismo, segundo o artigo 1º da Lei 7.716 de 89, também podem caracterizar o racismo. Se eu não deixo alguém entrar no meu restaurante em razão da religião dessa pessoa, em razão da procedência nacional dessa pessoa, ou em razão da raça, da cor, da etnia dessa pessoa, eu cometo crime de racismo, previsto lá na Lei 7.716 de 89.
O STF falou que a injúria praticada mediante a utilização de raça, cor ou etnia são sim racismo. Mas e a religião? E a procedência nacional? Pessoal, o STF nada falou a respeito desses outros elementos, religião e procedência nacional, porque o caso concreto discutido no HC, em que foi proferida essa decisão, não falava de procedência nacional ou de religião. Falava especificamente de preconceito de raça, cor ou etnia. A decisão do STF, portanto, nada mencionou a respeito dos elementos procedência nacional e religião. A partir dessa decisão, o nosso legislador percebeu que precisaria fazer mudanças em nossa legislação. E para isso, editou a Lei nº 14.532 de 11 de janeiro de 2023, que incluiu expressamente o artigo 2º-A na Lei 7.716 de 89, que é a Lei dos Crimes de Preconceito, também chamada de Lei de Racismo. Olha o teor desse dispositivo. Injuriar alguém, ofendendo-lhe a dignidade ou o decoro, em razão de raça, cor, etnia ou procedência nacional. Neste caso, a pena é de reclusão de 2 a 5 anos e multa. E o parágrafo único ainda prevê uma causa de aumento de pena. A pena é aumentada de metade se o crime for cometido mediante concurso de 2 ou mais pessoas. E aqui eu preciso que vocês se atentem para o seguinte: esse novo dispositivo não abrange a injúria em razão de religião. A injúria em razão de religião continua a caracterizar a modalidade qualificada de injúria prevista lá no artigo 140, parágrafo 3º do Código Penal. Então, o que aconteceu aqui? O legislador decidiu trazer para a lei de racismo, a fim de encerrar qualquer dúvida, a fim de encerrar qualquer discussão, o legislador trouxe para dentro da lei de racismo a injúria praticada mediante elementos de raça, cor, etnia ou procedência nacional. Nada mencionou a respeito da religião. A religião continua a ser um elemento que pode caracterizar a injúria preconceituosa lá do Código Penal, lá do artigo 140, parágrafo 3º, ao lado da condição de pessoa idosa ou da condição de pessoa com deficiência. Portanto, toma muito cuidado com isso, porque eu tenho certeza de que isso será objeto de prova, de questão de prova, nas próximas provas aí que surgirem para carreiras policiais. Então toma cuidado pelo seguinte: agora não existe mais dúvida, é racismo e está prevista na lei de racismo a injúria praticada mediante elementos de raça, cor, etnia e procedência nacional. Esses quatro configuram a injúria racista, a injúria preconceituosa prevista no artigo 2º-A da lei de racismo e, portanto, configuram racismo. Por outro lado, nós temos ainda a injúria qualificada do artigo 140, parágrafo 3º do Código Penal, que é qualificada quando o agente utiliza para injuriar a vítima os elementos religião, condição de pessoa idosa ou condição de pessoa com deficiência. Você pode estar se perguntando por que é que o legislador não incluiu a religião dentre aqui a injúria racial prevista na lei de racismo. A meu ver, porque ele não quis, ou seja, por razões de política criminal. O legislador entendeu por bem não considerar que a injúria mediante a utilização de elementos relacionados à religião se caracteriza racismo. O legislador entendeu por bem não tomar essa decisão, não incluir esse elemento na lei de racismo por hora. Portanto, pessoal, no meu entender, a questão em relação ao que configura ou não racismo para fins do dispositivo constitucional, que prevê o racismo como imprescritível, inafiançável e sujeito à pena de reclusão, esta discussão está encerrada. Racismo é aquilo que a lei de racismo prevê.
Então, nós temos racismo quando a injúria é praticada mediante a utilização de elementos de raça, cor, etnia e procedência nacional. Por outro lado, nós temos injúria qualificada, mas não temos racismo quando a injúria é praticada mediante a utilização dos elementos religião, condição de pessoa idosa ou condição de pessoa com deficiência. É justamente este ponto que eu gostaria de trazer para vocês nesse vídeo, é justamente isso que eu preciso que você grave, porque vai cair na sua prova. E quando cair, você vai lembrar de mim, você vai lembrar do CP Polícia e você vai acertar essa questão. Tá bom? Se você gostou desse vídeo, deixa o seu comentário, por favor, deixa eu saber que você gostou, que esse vídeo foi útil para você. Deixa também o seu like e nós nos vemos nos próximos Minutos Penais. Até semana que vem.